vamos mergulhar num conceito bíblico central: a queda do homem e o que veio depois. Tudo teria começado num estado de perfeição, mas com uma única condição crucial. Segundo a narrativa, para manter essa perfeição, havia basicamente uma só regra a ser seguida. Esse foi o comando central dado no Jardim do Éden, um comando bem direto. E se essa regra fosse quebrada? Bom, a consequência era bem clara e explícita. A consequência era a morte. Mas o que morte realmente significa nesse contexto? Olha que interessante. A definição bíblica vê a morte como separação, não só como um fim. Essa desobediência teria resultado em 3 tipos diferentes de morte, ou melhor, de separação. A primeira é a morte física, sabe? A separação entre o espírito e o corpo. Esse versículo descreve o corpo voltando ao pó e o espírito retornando a Deus. Em segundo lugar, a morte espiritual, que é a separação de Deus mesmo em vida. Ela é descrita como um afastamento de Deus, por causa das ações e da natureza humana. E, por último, a morte eterna, que o texto também chama de segunda morte. Essa seria a separação final, um afastamento permanente da presença de Deus. Então, resumindo, física, espiritual e eterna, todas são formas de separação. Mas como que o ato de uma só pessoa pôde afetar a humanidade inteira? A explicação está na ideia de representação. O ato de Adão se tornou universal. E o impacto não foi só externo, a própria natureza humana teria sido alterada. O texto de Marcos, por exemplo, lista várias impurezas que viriam de dentro do coração. O texto aponta que tudo isso vem de dentro, o que acaba por contaminar a pessoa. Jeremias descreve o coração como enganoso e incurável. Uma visão bem forte, não é? No fim, essa análise toda nos leva a algumas reflexões importantes. A primeira é sobre como uma pessoa se vê diante de Deus depois de entender isso tudo. E para fechar, fica a questão: como seria prestar contas da vida a um juiz justo?